E o Cruzeiro já ultrapassou 250 milhões de reais em vendas de atletas nessa temporada. Tô colocando nessa conta a saída de Christian, volante que será atleta do Krasnodar. Restam apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. O Cruzeiro aceitou a proposta do time russo, que é superior a 10 milhões de dólares. As cifras finais não foram divulgadas, mas dá para imaginar um negócio a partir de 50 milhões de reais. O Krasnodar havia feito uma oferta inferior a esses 10 milhões de dólares ao longo da semana, o Cruzeiro descartou, o time russo voltou com uma oferta melhor, o Cruzeiro topou e agora o Christian já está liberado para passar pelas questões burocráticas para se tornar reforço do time russo. Christian, que havia sido comprado do Atlético Paranaense por 4 milhões de euros e que nessa temporada somava 33 jogos, 8 gols e 3 assistências. Falei de mais de 250 milhões de receita para o Cruzeiro nessa temporada, certo? Foram 82 milhões de reais com o Kaique, que se mandou para o Como, 75 milhões de reais que serão pagos pelo Dortmund por Cauê Prats, lateral que só muda-se para a Alemanha no mês de agosto quando completa 18 anos de idade. Batistella foi para o Metalist por 31 milhões de reais, o Robert foi comprado pelo Copenhagen por 16 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a 254 milhões de reais, 10 vezes mais do que o Cruzeiro arrecadou durante toda a temporada passada com venda de atletas, quando, na oportunidade, a Raposa ficou com 25 milhões de reais. A gente pode até aproveitar também e passar aqui uma informação que é sobre o Christian. A negociação muito bem avançada com o Krasnodar, uma operação aí acima dos 10 milhões de dólares. E um detalhe, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso. O que o Cruzeiro, dando tudo certo, na semana que vem ele deve viajar para fazer exames médicos, né? Tem uma certa ali cautela nos exames, porque teve uma vez que ele foi negociado com o Bahia, e aí o Grupo City acabou tendo algum veto na questão e ele não se transferiu, depois ele seguiu jogando normalmente. Então depende de exames, claro, para que o negócio seja confirmado. E o que eu busquei de informação é que o percentual que o Cruzeiro tem que passar para o Atlético Paranaense é de apenas 10%. Então eu vi alguém falando 20%, 30%. Informação que a gente tem é de 10%, que é o percentual que será repassado aí, caso a negociação seja concluída na semana que vem. E um outro ponto, ouvi de mais de uma pessoa que a vinda do PEC não é reposição ao Christian, que o Cruzeiro vai ao mercado, ou já está no mercado, para tentar aí uma reposição aí para o Christian. O PEC já era um nome que o Arthur Jorge queria há um bom tempo. E emendando mais, Chico da Costa e Wanderson estão fora hoje por opção, estão bem atrás na lista de prioridades do Arthur Jorge. O Wanderson, até clubes do Brasil querem, mas ele já completou o limite de jogos. Acho que isso foi um vacilo. O Chico teve o Remo, mas não acertou. Tem outras consultas. Uma tendência, o Cruzeiro vai trabalhar para que os dois deixem o clube nesta janela. Se não deixar, eles vão ter que ficar aí com o elenco, porque tem contrato. Então são as informações mais atualizadas aí do noticiário do Cruzeiro. Começa por você, Pedro. Ô Samuca, vamos começar pelos dois últimos, né? Um movimento natural do Cruzeiro. Chico da Costa chegou sob o comando de um outro treinador. Muda-se completamente a ideia de jogo quando o Arthur Jorge chega. Então a gente entende o Chico da Costa estar fora. O Wanderson foi um jogador que até recebeu alguns minutos com o Arthur Jorge, mas acabou não correspondendo. Então assim, é um movimento natural do Cruzeiro para poder ter no seu elenco atletas que ele possa contar ao longo da temporada. Então, tomara que o Cruzeiro, o quanto antes, consiga aí resolver essas situações, tanto do Chico da Costa quanto do Wanderson. Sobre a chegada do PEC, não ser uma reposição ao Christian, acho que é o cenário ideal, já que o Christian vai se transferir, né? É o que deve acontecer caso seja aprovado nos exames. O Cruzeiro precisa de se preparar no mercado para buscar esse substituto para o Christian, porque o PEC vem para um outro lado do campo, para uma outra função, para fazer ali, assumir o lado direito do Cruzeiro. Então, torcer para que o Cruzeiro o quanto antes consiga achar esse substituto do Christian. E essa informação do percentual, ela é bem importante, porque é interessante, já que o Cruzeiro está se desfazendo de um titular, um jogador importante, que ele consiga manter ali uma quantia financeira considerável nos seus cofres. É isso, o Cruzeiro que abriu o placar no primeiro tempo com esse gol aí do Caio Jorge.
encarando a marcação, trouxe para a direita e bate cruzado, Caio Jorge fazendo 1-0 e fazendo K imediatamente na Arena Independência. Na dancinha dele, que já é habitual, não pode faltar, cumprimentado ali o KJ. Agora, outra jogada do Caio Jorge, um chute cruzado só que na perna esquerda, né? Recebendo essa bola do MP. Recebendo porque arrancou, né? E é bom ver o Caio Jorge dando esse tipo de arrancada. Uma situação talvez mais perigosa no primeiro tempo do Defensor, tentando encobrir o goleiro, né? O Otávio, que não chegou a fazer, encarando ali o goleiro adversário. Aliás, o Neiser, que com oportunidades nesse jogo, e uma situação, a gente vai ver aí na sequência, imagino, nesses melhores momentos, aquela bola que bate no travessão, né? Enquanto no segundo tempo, aí sim, né? Uma chegada da equipe do Defensor e o goleiro Otávio, né? Ali. Que defesaço. Fazendo uma ótima defesa. Cruzamento do Fagner aqui pela direita. A bola viaja para a área. E aí esse lance, né? Defesaça do goleiro do Defensor. E a bola bate no travessão. Aí não dá para dizer, perdeu o gol, Neiser, Caio? Não, pra mim não perdeu. Ele perde na reta final da partida, a gente ainda vai ver esse lance. Mas aí ele fez tudo certo, né? Pegou de primeira, de canhota, forte. E o goleiro foi muito bem, né? Infelizmente, no duelo com o Neiser, o goleiro se deu melhor. E o goleiro deu sorte ainda, né? A bola rebateu na trave, nem pra quicar dentro do gol depois, né? E agora que legal ver o Fagner, né? Porque é um cara que a gente viu na primeira parte da temporada tendo dificuldade pra fazer, pelo menos assim, 3 jogos consecutivos, né? A gente precisa de mais do Fagner. E até uma questão que eu e o Bernardo conversamos por aqui, o Fagner veio com aquela peixe de lateral mais defensivo. Mas é quem melhor apoia, né? É quem mais ajuda o Cruzeiro nesse sentido. Busca o fundo, sempre olha pra área pra cruzar. Mostrou até habilidade no jogo de hoje. Baita partida do Fagner. Sabe o Romero ali finalizando. Belo chute, né? Mas sabe o que eu penso do Fagner? Quando ele chega com muita qualidade. Não é que ele chega toda hora, né? Isso. Acho que chegar toda hora e não ter a qualidade ali no passe final, ele chega e quando ele chega é consciente, né? É um cara que já tá, talvez pela experiência, já tem uma consciência tática maior, né, cara? E esse gol aí do Felipe Moraes, hein? Belo gol, né? De fora da área. Foi a segunda tentativa dele, né? Ele já tinha finalizado uma antes e o Genta comentava aqui que a gente já estava até falando antes de sair o gol. Como ele entrou com personalidade, como ele entrou chamando a responsabilidade para ele, ajudando na marcação. Tem um lance aqui na defesa do Cruzeiro pelo lado direito que ele recompõe, ganha com muita garra sobre o jogador do Defensor, sai jogando, tenta sair construindo uma jogada de contra-ataque, ele acaba errando o passe, volta, disputa a bola de cabeça. Então, assim, não sentiu o jogo. Claro, é um amistoso, é outro ritmo, outra competitividade em relação a um jogo com uma competição oficial, mas entrou, por exemplo, comparando com o Ryan, por exemplo, eu achei que o Felipe entrou com mais personalidade, entrou com mais vontade, mais interesse pelo jogo, chamou a responsabilidade, tentou uma finalização primeiro, foi pra fora, na outra vez que a bola caiu no pé dele, conseguiu fazer o gol, você vê que ele fica visivelmente emocionado, mas assim que o jogo volta, ele já entra ligado de novo, tem uma terceira finalização na partida, então assim, o gol foi consequência, uma coroação da boa partida dele, não ganhou aqui o craque Nuvem Energia porque fez o gol, não, o gol foi uma coroação de uma atuação que, surpreendentemente, foi muito boa, porque é um jogador muito novo, que tem muita qualidade. Exato. E o Felipe Moraes, para quem acompanha bem a base, sabe que ele viveu um momento difícil no início da temporada, né? Tava convivendo com uma pubalgia, acabou que na copinha, muito pela parte física, não correspondeu como se imaginava, porque ele chega de uma Copa do Mundo, Sub-17, né? Com muito hype e um hype justo. Acaba que fica abaixo na copinha, tem que ficar um tempo afastado. No próprio Brasileirão Sub-20 é um jogador que tem entrado muito mais ao decorrer da partida, mas que tem crescido de rendimento. Nas últimas 4 partidas do Felipe Moraes pelo Sub-20 foram 2 participações em gol. Fez gol contra o Fluminense, fez aquela jogadaça pro gol do Juan Índio, que infelizmente a gente não viu o Juan Índio hoje em campo, mas o Felipe Moraes foi muito bem, então ele tá crescendo, tá voltando a crescer, mas é um garoto acima da média, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em um Christian que tá saindo, não tô querendo jogar essa responsabilidade nele, pra mim o Cruzeiro tem que ir ao mercado, mas é um cara que pode fazer essa função, né? Porque joga pelo lado, tem essa pegada de meia atacante, até mais ofensivo, mas é um jogador que tem até vitalidade pra poder atuar na parte defensiva. Gostei muito do que vi, e quem sabe contra o Grêmio a gente veja ainda mais o Felipe Moraes, né? Porque tem mais um amistoso pra tá chegando. E um negócio que eu vi agora no finalzinho do jogo, finalzinho não, do meio ali, 30 e poucos minutos, quando o Neiser estava em campo, é interessante a movimentação do Neiser na pressão da saída de bola do adversário, né, cara? Ele é muito leve, ele corre muito, ele fechando
as duas laterais na saída de bola. Isso é importante para um jogo que você precisar de uma pressão lá em cima, né? É o Neiser, gente. O Neiser acho que vai ser um baita jogador do Cruzeiro. Assim que ele resolveu o problema dele de finalização, ele fica 1 ano e pouquinho no clube, porque posiciona muito bem, tem muita velocidade. Ele sempre tá no lugar certo. Muita força. Você falando da arrancada do Caio Jorge, que ele passa, aquela enfiada do Matheus Pereira. O Neiser dá essa opção toda hora. E apesar de ter a dificuldade de fazer o gol, ele consegue, cara, não entrar na linha de impedimento, mesmo sendo veloz do jeito que ele é. Né? E por ser novo, ele posiciona muito bem para não estar nessa linha de impedimento. Eu torço muito para ele resolver esse problema dele de gol, que nós vamos ter um baita de um jogador ali no Cruzeiro, viu? Faltando menos de 2.500 inscritos para a gente virar 510 mil aqui na Samuca TV. Lembrando que viramos 500 mil essa semana, por isso liberamos daqui a pouco 5 camisas do Cruzeiro para sorteio. Então, últimos instantes para você participar do sorteio das 5 camisas do Cruzeiro dessa temporada, em modelo atual, aí 2026. centraldatoca.com.br/promoção é o link para você se inscrever. Olha aí, esse lance, né, o Caio, que você chamou a atenção do Neiser, que você pode criticá-lo por ter perdido, não os outros lances. Exatamente, porque ali ele dá uma limpada desnecessária, né? Ele poderia ter chutado antes, até que depois ele consegue se virar, clareia a jogada e finaliza de esquerda, mas não estava ali tão bem posicionado como no início da jogada. Acho que ele poderia ter sido mais objetivo, né? Então nesse lance tem um certo demérito do Neiser, mas mesmo assim eu gostei da movimentação dele. Foi um cara que, como a gente até destacou por aqui, finalizou bastante na direção do gol, que já é algo importante, é um passo a mais pro Neiser, né? Porque em alguns momentos ele tinha dificuldade até para estar acertando o gol, mas não teve uma entrada ruim, não. Poderia ter coroado, assim como o Felipe Moraes, a atuação dele com um gol. Aí talvez a gente teria um discurso mais animador, mas o Neiser foi bastante participativo. Eu acho que dos que entraram na segunda etapa, certamente foi quem levou mais perigo ao gol do adversário. E, Bernardo, qual tempo você gostou mais do jogo? Eu achei que o Cruzeiro no primeiro tempo teve mais possibilidades, né? Chegou mais vezes ao ataque na maior parte do tempo, né? O final do segundo tempo teve ali algumas situações, com o próprio gol do Felipe Moraes, a outra finalização que ele teve logo depois do gol, as chances do Neiser, mas eu acho que o Cruzeiro construiu com mais naturalidade no primeiro tempo. Isso eu acho que se explica pelo meio-campo titular. É mais fácil você construir ali com Matheus Pereira, com Gerson, Sinisterra. No segundo tempo entrou Marquinhos, entrou Bruno Rodrigues, que não, na minha opinião, não conseguiram manter o nível do time na mesma qualidade de pegar a bola ali no meio campo, levar até o ataque. Ficou mais truncado, né? Os uruguaios começaram a dar as caras ali, ficaram um pouco mais nervosos ali com a questão do jogo, talvez da derrota, alguma situação específica com o Lucas Silva, igual você trouxe antes. E aí o jogo ficou mais truncado, mais faltoso. Teve um momento que parou ali, que até o Arthur Jorge entrou no campo. Mas acho que valeu para ver muita gente, valeu para dar minuto aí pro Ryan, pro Felipe, deu para poder ver o Sinisterra recuperando bem o físico. Para jogo treino, para mim o saldo é extremamente positivo de tudo que a gente viu hoje. Concordo com você. E uma primeira etapa em que o Cruzeiro teve um time ainda mesclado, com não tantos jovens assim, a gente viu a presença do Ryan Leles, mas de resto, jogadores mais experientes, né? O primeiro tempo foi o Otávio, com o William, com o Vidalba e o João Marcelo. Rojas. O Rojas que estreou na esquerda. Matheus Henrique e Gerson. Aí Ryan Leles, o garoto, Matheus Pereira, Sinisterra, lá na frente Caio Jorge. E o Rojas? O que dá pra falar da estreia dele? Pra mim uma estreia discreta, não comprometeu, mas acho que aquelas principais valências a gente vai ver mais pra frente, né? Talvez quando o Rojas estiver mais adaptado, mais com ritmo de jogo também. Mas não foi uma estreia que comprometeu. Me chamou a atenção a questão das bolas paradas, né? De logo de cara, ele já ter tomado conta da questão, pelo menos, dos escanteios. Mas eu ainda espero muito mais do Rojas e eu acho que ele vai apresentar mais. Vai ter a parte técnica, aprimorando, o coletivo, né? Sim. Chegou agora. Então eu também espero muito desse jogador. Muito, muito. Ele é agudo, né? Ele sobe muito. Ele tá sempre na parte... no último terço ali do campo. Eu detesto falar isso, mas ele sempre tá ali na última parte do campo, né? Então vai ser um jogador que vai ser muito importante para a parte ofensiva. Vamos ver como é que no defensivo vai se resolver. Hoje o time do Uruguai, nós não conseguimos ver essa pressão, né? Não deu essa canseira pro sistema defensivo. Tem que aguardar para ver como é que vai ser o desenvolvimento de menino Rojas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.